E nós já estamos aqui justamente para trazer essa realidade para a escola dominical. Então, diante disso que eu estou falando, por que é que eu fiz questão de trazer isso? Porque a gente tem um desafio agora. A gente tem um desafio de engajar jovens e adolescentes, que é justamente os jovens e adolescentes são pessoas ou são seres humanos que estão passando por diversas explosões emocionais. E quando eles não são engajados, quando eles não são receptivos pela igreja, muitas coisas ruins podem acontecer. Eu digo isso porque, como eu disse para você, eu me converti aos 15 anos de idade. E eu vim de uma família desestruturada, eu vim de uma família que não se via de referência, e quando entrei na igreja, Deus foi fazendo a mudança radical na minha vida, porque o meu propósito de casamento, o meu propósito de vida, a referência que eu tinha era dos meus pais, então eu não queria casar de jeito nenhum, eu não queria ter de forma alguma relacionamento conjugal, porque a minha ideia é me convertir, vou ser missionário, vou estar pregando e fazendo aquilo que o Senhor quer. Só que não é do jeito que a gente quer, é da forma como Deus pensa. O homem faz seus planos, como diz lá em Provérbios 16:1, mas é Deus que dirige os passos, é Ele que dá a resposta certa. Então, acabei casando e hoje estou vivendo essa bênção em nome de Jesus. Mas olha o que acontece. A gente precisa saber engajar as crianças e os adolescentes, porque eles já vêm com diversas revoltas mexendo a cabeça de uma tal forma que se a igreja não trabalhar esse papel, ela pode perder. Então, a gente precisa, se já é difícil ser um jovem e um adolescente e sem diagnóstico, imagina com diagnóstico. Vou te contar aqui um exemplo para você entender o que é que eu estou falando. Tem um jovem que eu conheço que ele tem por volta de 22 anos. Ele tem diagnóstico. Ele é cadeirante, ele tem as dificuldades respiratórias, ele tem um montão de coisa. E aí, o que é que acontece? Esse jovem, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele esperava que a igreja pudesse ajudar, envolvê-lo, fazer de alguma forma. E quando ele chegou, ele encontrou a primeira dificuldade, porque geralmente, hoje é que está trabalhando a questão da acessibilidade, uma rampazinha na igreja, e às vezes a rampa nem está dentro do padrão, tem que ter alguém para ajudar, mas a intenção e a vontade daquele jovem é entrar de forma natural, de forma que ele mesmo possa conduzir. Mas vamos continuar acreditando que as coisas vão funcionar. Mas eu queria até fazer uma pergunta para te desafiar. Tem rampa para entrar na tua igreja, mas eu pergunto, tem rampa para o altar? A maioria das igrejas que eu entro, não existe rampa para o altar. E quando você não tem uma rampa para o altar, você está dizendo para aquele jovem, para aquele adolescente, que ele não vai passar de um mero membro da igreja. Porque ele não vai poder subir ao altar para ministrar, ele não vai poder subir ao altar para pregar. Na igreja a qual eu fui pastor batista, eu coloquei 2 rampas dos 2 lados, justamente para facilitar o acesso das pessoas, tanto com dificuldade em mobilidade, como de cadeiras de rodas, ou com qualquer outra dificuldade. Mas a igreja, às vezes, acha que a acessibilidade é só colocar rampa de entrada e pronto, está funcionando. E, na verdade, a gente sabe que muitas dificuldades tem. Então, quando a gente entra nas igrejas, nem rampa no altar tem, para que esses jovens, para que essas pessoas possam ministrar alguma coisa. Quanto mais em outros eventos. E como eu estava falando daquele jovem, a igreja dele realizava todas as festividades no salão de cima. E o salão de cima era a escada. Ele não tinha como participar. E aí o pastor teve uma brilhante ideia de fazer a participação dele, e essa participação dele foi justamente fazendo com que os outros carregassem ele nos braços. Aí eu te pergunto, um jovem de 21, 22 anos sendo carregado nos braços, ele olha para as meninas, ele olha para aquela situação toda e ele não se sente à vontade. Ele não se sente à vontade com o que estava acontecendo. Outra questão com esse mesmo jovem, ele se apaixonou por uma garota na igreja e a garota não queria um relacionamento, não queria se envolver com ele, porque a doença, o diagnóstico que ele tinha, já está dando, que ele já ultrapassou a perspectiva de vida. Então a jovem chega para ele e diz assim, eu não posso me casar com você porque você vai morrer a qualquer momento. Então, você me diz como é a cabeça de um jovem desse. Me diz como é que funciona a cabeça de um jovem desse, se dentro da igreja, que era o lugar para ele ter ali um momento de restauração, um momento de inclusão, um momento de aceitação, ele passa por essas dificuldades. Então, essas histórias, é só algumas de milhares que eu já tive a oportunidade de aconselhar jovens para trabalhar e fazer isso, para tentar engajá-los e fazer com que cada um deles seja um participativo.